PJ Brandão, Pedro Brandão, e sou roteirista de quadrinhos, roteirista e professor de roteiro de quadrinhos. Eu costumo dizer nas aulas de roteiro para quadrinhos que a produção artística ela se forma a partir de um triângulo, formado por 3 pontas. A primeira dessas pontas é o autor, sempre alguém produz, e alguém produz algo, que é a outra ponta, que é a obra. E essa obra chega na mão de um público, que é o terceiro ponto do triângulo. Então o triângulo é formado por 3 pontas, alguém que produz algo para alguém, um autor, uma obra e o público. Essa parte de mercado de quadrinhos, esse fascículo de mercado de quadrinhos, essa conversa sobre mercado de quadrinhos que a gente vai ter aqui agora, ela se estabelece na linha que une a obra ao público, como essa obra chega ao público, como esse autor que produz essa obra vai chegar até o seu público consumidor. Algumas pessoas aqui no Brasil costumam falar que o mercado de quadrinhos é um mercado entre aspas, tá mais para uma cena do que para um mercado. Eu particularmente não gosto muito de falar sobre de falar que não existe um mercado de quadrinhos, porque acho que quando a gente fala que o mercado de quadrinhos existe, ele se torna mais realidade do que ele de fato é. Então por isso que eu gosto muito de falar de mercado de quadrinhos com M maiúsculo. O mercado de quadrinhos no Brasil existe. Não é porque existem poucas pessoas produzindo ou em relação a outros países do mundo, ou poucas produções em relação aos países do mundo, que a gente já não tem um mercado. Na verdade, eu prefiro muito mais ir além dessa lógica do capital de que o mercado existe a partir do momento que você vende alguma coisa, e prefiro falar que o mercado existe a partir do momento que você fala que existe uma troca, tanto financeira, quanto social, quanto cultural, quanto de conteúdo. E falando nisso, a gente não pode deixar de lado que o Brasil, de fato, é atualmente um país que produz muito quadrinhos e que tem um mercado, se não em consolidação, se não consolidado, pelo menos embrionário, um mercado que está crescendo cada vez mais, né? Se você conversar com pessoas que produzem quadrinhos há 10, 20, 30 anos, sempre vão dizer que o Brasil está numa constante melhora. E que bom que está numa constante melhora, é melhor do que estar numa constante retrocesso, né? Então, acho que o mercado de quadrinhos no Brasil, ele existe, ele é pequeno, ele está se tornando adolescente e um dia vai se tornar adulto. E para se tornar grande tem que começar pequeno, né? Então, se você quer produzir quadrinhos, se você produz quadrinhos, se você conhece quadrinhos e quer saber mais, acredito que pesquisar o mercado de quadrinhos que está à disposição aí para você é a grande chance de você conquistar o seu sonho, né? E quando você fala de mercado, o lado bom de você falar de mercado de quadrinhos hoje no Brasil é você não ficar preso somente a uma coisa, como há algum tempo atrás era. Não adianta, para você ter uma obra de arte, você tem que levar ela ao seu público. Como eu falei, a obra ela se fecha no triângulo. Então, se você produz algo e esse algo fica engavetado, esse algo não é uma obra de arte, ele precisa ir adiante, ele precisa achar alguém para ler ou assistir. Isso eu falo de quadrinhos, mas também vale para literatura, para cinema, para videogame, para qualquer coisa que você produz. Se você produz algum tipo de coisa, alguém vai ter que consumir, alguém vai ter que receber aquela informação. Então, hoje em dia, existem diversas maneiras de você entrar nesse mercado de quadrinhos e a verdade é que, como existem várias maneiras e várias maneiras já comprovadas de que dão certo, ocasionalmente, caso você queira fazer parte desse mercado de quadrinhos no Brasil, você vai acabar criando do seu jeito. Aqui eu vou exemplificar alguns desses jeitos. Faço quadrinhos, quero chegar no mercado de quadrinhos no Brasil. O que é que eu faço? Primeiro você tem que se ver como produto. O artista também é produto, né? Se você parar para pensar, você vai numa galeria de arte, o preço de um quadro ou algo do gênero, ele sobe a partir do momento que você sabe, por exemplo, quem é o artista por trás daquela obra, né? Um Rembrandt, um Van Gogh ou mesmo um Michelangelo são nomes que agregam valor à obra em si. Então você tem que se ver como produto também, você vai criar a sua carreira, né? Em algum momento você vai ser a pessoa que vai assinar na capa de uma revista em quadrinhos, que vai estar numa seção de autógrafos, então é importante que você se veja desde o começo como algum produto, um produto a se empreender. Sempre melhorar, sempre estudar, sempre ver quem são as pessoas que consomem o que você quer produzir e você produz algo, quem são as pessoas que consomem, o que elas querem, qual a possibilidade de você entregar a elas algo melhor do que você já faz. Então se veja, antes de qualquer coisa, como um produto a ser valorizado dentro do mercado de quadrinhos. Mas para você ser um produto nesse mercado de quadrinhos, inicialmente você tem que produzir quadrinhos, né? E aqui vão algumas maneiras de como você pode entrar no mercado nacional de HQs. A grande editora talvez seja o ponto que muitas pessoas querem chegar na vida, sim. Aqui no Brasil a gente tem uma certa dificuldade de dizer quais são as grandes editoras. Na verdade, eu acredito que a maior delas seria a Maurício de Souza Produções, né? Que é a que produz as histórias em quadrinhos da Turma da Mônica e atualmente é a maior editora de quadrinhos do Brasil.
A Companhia das Letras, por exemplo, é uma dessas editoras grandes, mas em consideração a outras casas, a outros locais do mundo, como por exemplo a Europa ou os Estados Unidos, a gente tem grandes editoras. Aqui no Brasil a gente ainda está chegando nesse nível, certo? Mas muita gente mesmo assim quer trabalhar numa grande editora, quer fazer quadrinhos profissionalmente, quer trabalhar com quadrinhos com uma carteira assinada durante 8 horas por dia, ganhando seu salário. E é bacana querer isso, e é um sonho que, apesar de difícil, é possível. Como eu falei, existem poucas editoras, poucas grandes editoras, então é importante que você corra atrás disso com mais afinco, certo? As principais questões relacionadas a trabalhar numa grande editora de quadrinhos são relacionadas à liberdade criativa. Claramente você vai ter que se dedicar à linha editorial que ela já produz. Hoje em dia, diferente de antigamente, onde você tinha que ir atrás da editora grande, atualmente a editora está percebendo que existe um movimento diferente do mercado. Atualmente, pessoas anônimas, entre aspas, estão começando a ficar famosas com o público antes mesmo de chegar nas grandes editoras. Então, hoje em dia, muitas pessoas que estão fazendo sucesso através do meio dos fanzines ou mesmo na internet, estão conseguindo publicar seus quadrinhos através de grandes editoras. Dois autores que modificaram esse vetor de autor que vai para a grande editora, e na verdade eles trouxeram a grande editora para eles, são os autores Vitor Cafage e Danilo Beruti. O Vitor Cafage lançava as tirinhas do Valente no jornal, e a partir disso ele começou a fazer compilações de suas tirinhas e lançar impresso de maneira independente, ou seja, tirando dinheiro do próprio bolso. A partir dessas publicações ele conseguiu uma certa visibilidade no meio dos quadrinhos independentes. Pessoas do Brasil inteiro compravam seus quadrinhos através do site. E a partir disso, a Panini abriu os olhos, viu que era um material muito interessante e chamou ele para si. E agora, as tirinhas do Valente, que anteriormente eram publicadas de maneira independente, hoje são publicadas através da Panini, que talvez seja a maior editora de quadrinhos do Brasil, a maior distribuidora de quadrinhos do Brasil. Ela que distribui, por exemplo, os quadrinhos da Turma da Mônica. No caso do Danilo Beruti, ele lançava através de fanzines seus quadrinhos do Necronauta, que é um personagem dele, certo? A partir de algum momento ele começou a ganhar visibilidade. Lançou a história do Astronauta Magnetar através das gráficas MSP, e a partir disso a Panini achou interessante outros trabalhos dele e lançou através da Panini um trabalho completamente novo em 2 volumes chamado São Jorge, que conta a história do santo católico. Enquanto nas grandes editoras, pelo seu grande porte, eles têm capacidade de fazer campanhas de marketing, distribuição de quadrinhos em todos que são cantos do Brasil, é muito difícil, por exemplo, não achar um quadrinho da Panini em toda e qualquer banca do Brasil inteiro. Então, como elas são grandes editoras, elas têm essa grande capilaridade, essa grande capacidade de penetração em livrarias e bancas do Brasil inteiro. As grandes editoras e as médias e pequenas editoras, por sua vez, elas não têm essa grande capacidade, mas junto com os autores que produzem para elas, eles podem muito bem fazer campanhas de marketing. Digamos que o autor ele é mais presente, inclusive, na campanha, na divulgação e na distribuição desses quadrinhos que ele produz. Interessante que eu falei da grande editora e da pequena e média editora, mas talvez o que seja comum a todos os quadrinistas do mundo inteiro é a publicação independente. Talvez esse seja o caminho inicial de toda pessoa que produz quadrinhos no mundo. Tirar dinheiro do próprio bolso e produzir seu quadrinho. Há 30, 40, 50 anos se produz quadrinho independente, as pessoas tiram dinheiro do próprio bolso e vão para a fotocópia mais próxima e produzem seu quadrinho de maneira artesanal, com grampo, com linha, etc. O fanzine nunca deixou de ser uma constante na produção de quadrinhos. Sempre o fanzine, essa fan magazine, né, essa revista do fã, sempre foi uma constante na produção de quadrinhos no mundo inteiro. No Brasil não seria diferente. Até hoje, pessoas produzem quadrinhos de maneira independente e, na verdade, talvez essa seja a maneira mais interessante para quem quer iniciar-se no mercado dos quadrinhos, produzir independente, para você saber qual o seu público e o que você pode produzir. Além da produção independente impressa, a gente também tem hoje em dia a possibilidade de produção independente para a internet, a produção digital. Hoje muitas pessoas trabalham com Facebook, com Tumblr, com sites próprios, produzindo seus quadrinhos para essas redes sociais. E existem pessoas que são famosas e que produzem muito para essas pessoas, né? Alguns casos aqui no Brasil, por exemplo, acho que a página da Cirlane, por exemplo, aqui no Ceará, tem uma página com mais de 100 mil pessoas curtindo. E essas pessoas são a fanbase dela. São pessoas que, de certa forma, têm contato direto com o trabalho dela diariamente e que podem falar com ela como se estivessem falando com uma pessoa
próxima delas, porque de fato está. As pessoas que produzem quadrinhos para a internet são pessoas acessíveis, pessoas que estão à disposição para receber feedback, etc. É uma coisa interessante da internet também. Você conhece o mercado nacional, você tem essa possibilidade de trabalhar aqui no mercado do Brasil, mas mesmo assim você quer trabalhar para fora. Seu sonho é trabalhar com super-heróis, ou com o mercado europeu, ou com o mercado japonês. Existe uma pequena dificuldade. É prazeroso? Talvez. Quem trabalha para o mercado de fora gosta muito, até porque recebe em outros tipos de moeda, né? Mas, se você quer trabalhar para o mercado estrangeiro, outras pessoas do mundo inteiro também estão querendo. Se você é um brasileiro que quer trabalhar para os Estados Unidos, saiba que existem pessoas na Filipinas, na Europa, na Itália, na África do Sul, enfim, na Argentina. Em vários países do mundo, essas pessoas também estão querendo trabalhar com o mercado internacional de quadrinhos. Então, se apesar de todas as dificuldades, você quer de fato trabalhar para o mercado estrangeiro de quadrinhos, sempre vale a pena melhorar, estudar e produzir. Sempre ser alguém melhor, sempre ser um profissional melhor. Para muitos, a possibilidade de produzir seu quadrinho vem pelo edital. Edital é a possibilidade, a maioria dos editais aqui no Brasil são lançados para literatura, existem poucos editais voltados exclusivamente para quadrinhos, um deles é em São Paulo, que é o PROAC, por exemplo, mas aqui no Ceará e em outros locais do Brasil a gente tem certa dificuldade em achar exclusivamente para quadrinhos. Na maioria das vezes são sempre para literatura e subcategoria quadrinhos. Falando de quadrinhos em edital, talvez seja a mais difícil dessas opções, porque ela é a mais burocrática delas, mas se você tem certa seriedade, capacidade de você juntar o número de documentos, o número de pré-requisitos necessários para lançar para um edital, seja ele da sua cidade, seja ele do seu estado, seja ele federal, esses editais eles são uma mão na roda. Então, você pode conseguir dinheiro estatal para conseguir fazer seu quadrinho, ainda não embrião, ainda na ideia, ainda no roteiro produzido. Então é uma mão na roda, porque você já trabalha com dinheiro no bolso. Uma maneira interessante de entrar no mercado talvez seja trabalhar também com quadrinhos institucionais. Alguns órgãos públicos e algumas empresas privadas costumam abrir a possibilidade de você realizar quadrinhos para elas, seja para campanhas publicitárias, seja para propagandas do governo. Essas empresas elas abrem a possibilidade de você criar quadrinhos para essas campanhas. Cada vez mais está se tornando comum por causa que a visão empresarial, a visão governamental está vendo o quadrinho como uma possibilidade nova de comunicar. Uma possibilidade nova, prazerosa e interessante de comunicar o que elas têm a dizer. Então o quadrinho se encaixa muito bem em campanhas publicitárias, em campanhas do governo, e talvez seja interessante vocês verem o que está sendo publicado e quais as possibilidades que você tem de fazer quadrinhos institucionais para esses órgãos. Bem, além disso tudo, existe ainda a possibilidade do crowdfunding, que é um nome bonito, chique em inglês para financiamento coletivo. Alguns sites como Catarse e Kikante aqui no Brasil, eles abrem a possibilidade de você criar campanhas para esses projetos. Você cria o projeto, ele ainda não está finalizado, mas você precisa de verba para que ele vá para frente. Então você abre a campanha, dá um valor X, sei lá, 10 mil, 5 mil reais, 50 mil reais, você estabelece um valor e um tempo que essa campanha vai estar no ar, e a partir disso você cria uma campanha para que pessoas financiem seu projeto através de recompensas. Então, se uma pessoa dá 30 reais, você entrega o seu quadrinho impresso. Se uma pessoa dá 50 reais, você entrega esse quadrinho impresso junto a um cartão postal. E aí você vai aumentando as recompensas a partir do momento que uma pessoa dá cada vez mais dinheiro para financiar o seu projeto. Hoje, muitas pessoas estão fazendo através disso. Aqui no Ceará já fizeram muitas pessoas, no Brasil. No mundo inteiro, o financiamento coletivo é uma tendência. Então, além de todas essas possibilidades que eu falei anteriormente, há a possibilidade de você reunir isso tudo em um formato misto. Existem pessoas que ganham editais e que lançam quadrinhos através de editora. De que forma? Como as editoras, elas lançam, o lucro das editoras é uma porcentagem que vai para o autor, quando você lança através de um edital, você financia parte da publicação e você financia também parte do envio. Então isso acaba aumentando a porcentagem de capa que vai para o autor. São sempre contratos, apertos de mão e conversas. Dois casos recentes que aconteceram aqui no Brasil são um caso, por exemplo, do Quem Matou João Ninguém, que foi lançado pelo Zé Wellington através de edital, e pela editora Draco. Ele ganhou o edital e conseguiu lançar o quadrinho pela editora Draco. Outro caso recente é o do Fábio Abu e seus Combo Rangers, que conseguiu financiamento coletivo através do site Catarse e lançou seu quadrinho através da editora JBC. Então são sempre conversas, papos e apertos de mão com contratos. E aí você acaba lançando através de um formato misto o seu quadrinho. Você lançou seu quadrinho, independente de como foi, através da webcomic, lá no exterior, aqui de maneira independente, do seu próprio bolso para imprimir seu quadrinho, não importa. É lá no evento que você vai conhecer a cara da pessoa que lê você. Como eu falei no começo dessa conversa, a publicação, a obra de arte é um triângulo formado por autor, obra e público.
Então, é no evento que o público encontra o autor. Não é uma linha, não é somente uma ida, não é somente um começo, meio e fim. É sempre algo que se reinicia. Um autor que publica uma obra que chega no público, o público que responde ao autor, que publica outra obra que chega no público, e assim o ciclo se reinicia para sempre, enquanto você quiser publicar quadrinhos. Eu espero que vocês tenham curtido o HQ Ceará, esse projeto em 12 videoaulas e mais os fascículos que foram produzidos pela Fundação Demócrito Rocha. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre quadrinhos, desde a ideia até como chegar no seu público. E talvez a maior dica que eu possa dar para você se meter no mercado nacional de quadrinhos é consuma o mercado nacional de quadrinhos, conheça o mercado nacional de quadrinhos, faça parte dele, procurando autores, procurando obras. Cada vez mais existem obras nacionais nas livrarias, nas bancas e nos eventos ao seu redor, na sua cidade. Então procure o quadrinho nacional, consuma o quadrinho nacional e quem sabe faça parte dele também.